Tremeu mais do que vara verde. Já ouviu esta expressão? Ela se refere a quando alguém teve muito medo e aí, por causa desse medo, a pessoa tremeu muito. Há uma expressão semelhante na Bíblia. Ela aparece lá no capítulo 7 do livro de Isaías. E nós iremos ler agora Isaías capítulo 7, dos versos 1 até o verso 9. Diz assim: Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram. Deu-se o aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não credes, certamente não permanecereis. O tremer é uma reação normal ao medo, da mesma forma como o coração ficar acelerado, bater um pouco mais rápido. Como diz aqui o texto, que o coração do rei Acás e do povo de Judá se agitou da mesma maneira que as árvores do bosque se agitam com o vento. Naquele momento, o rei de Judá, Acás, e o seu reino, que era sediado em Jerusalém, enfrentavam uma ameaça. 2 reinos ao norte, o reino de Israel e o reino da Síria, tinham tentado que Acás fizesse uma aliança, um acordo com eles, para que pudessem enfrentar a grande ameaça daqueles tempos, que era o Império Assírio, o Império da Assíria. Mas Acás não quis fazer esta aliança. Isso, então, aborreceu muito os reis de Israel e o rei de Arã, ou Síria, e eles, então, se ajuntaram e vieram até Jerusalém, trouxeram seus exércitos com um propósito: tirar Acás do trono e colocar uma outra pessoa, um outro rei, um rei que fosse favorável a este acordo, a esta aliança, para eles se juntarem e enfrentarem a grande ameaça do Império Assírio. Quando soube disso, Acás e o povo ficou com o coração agitado, ficou com medo. O coração ficou tão tremente, balançando tanto,
tão agitado como as árvores quando o vento sopra sobre elas. Imagine aí uma ventania passando dentro de um bosque e aquelas árvores se agitando. Pois foi assim que ficou o coração do povo e o coração do rei Acaz. Era uma grande ameaça contra uma promessa de Deus, a promessa da dinastia davídica, de um rei descendente de Davi, ocupando o trono até a vinda do Messias prometido. Então eles ficaram muito agitados. Mas Deus, com sua grande graça e misericórdia, enviou até eles o profeta Isaías e um dos filhos de Isaías que tinha um nome simbólico, um nome que sinalizava uma outra promessa de Deus. O povo de Judá estava andando distante de Deus. Não estava cumprindo os termos da aliança que haviam feito com Deus quando saíram do Egito. E Deus havia dito que lhes enviaria juízo, mas que não os destruiria de todo. Haveria um restante, um remanescente do povo que retornaria. E para confirmar esta promessa, Deus ordenou que o profeta Isaías colocasse no seu filho este nome: um remanescente retornará, um remanescente voltará. Eu irei punir o povo de Judá, mas vai ficar um restante, um remanescente fiel, para que eu cumpra através deste remanescente as minhas promessas. Então Deus disse para Isaías, juntamente com este filho, que era um sinal, ir ao encontro do rei Acaz. O rei Acaz tinha saído para fiscalizar as defesas das muralhas de Jerusalém. E ele estava nesse momento no aqueduto superior, isso é, o aqueduto que trazia a água para dentro da cidade. Muito provavelmente ele estava ali fiscalizando se haveria água suficiente para a cidade durante o cerco que os exércitos de Arã e de Israel fariam contra a cidade. E talvez ele estivesse já voltando de sua fiscalização e ali no campo do lavadeiro, lugar onde as pessoas lavavam as roupas, Deus disse: vai e encontra-se com o rei Acaz. Ele está ali cuidando, supervisionando para ver se o suprimento de água é suficiente. E você vai lá para ver, para falar com ele e levar a minha mensagem. E qual era esta mensagem? A mensagem é: toma cuidado, acautela-te. Isso é, fica de vigia, fica vigiando. Tome as precauções necessárias, mas também fique tranquilo, aquieta-te, fica sossegado, descansa, deixa de preocupação e ansiedade, descansa o teu coração. A ameaça é grande, são 2 reinos vindo contra você, mas que o teu coração fique em paz. Não tenha medo. Não temas. Esse é mais um dos não temas da Bíblia. O não temas diante de uma ameaça, diante de uma grande adversidade. Então Deus disse para o profeta Acaz: não tenha medo. Não desfaleça o teu coração. Não desanime. Não venha a perder a firmeza e ficar desanimado entregando os pontos. Diante de um medo grande, diante de uma ameaça que nos assusta, nós podemos ter a reação do desespero, de querer correr para um lado e para o outro, buscando recursos e meios
em nós mesmos ou ao nosso redor para enfrentarmos aquela ameaça. Ou podemos ficar desanimados, frustrados e entregar os pontos. Deus diz para o rei Acás que ele não deveria fazer nenhuma das duas coisas. Ele nem deveria ficar desesperado, ele deveria sossegar o seu coração, ele deveria tomar as devidas precauções para que o seu coração ficasse em paz, ficasse tranquilo, ficasse sossegado. Mas também ele não deveria desanimar, cair na apatia, na desesperança e ficar sem alento e entregar os pontos. Ele diz: não faça isso, não tenha medo. Enquanto você vê esses dois reis com seus exércitos e reinos como uma grande ameaça, talvez como uma grande fogueira que está chegando para queimar Jerusalém, deixa eu te dizer como eu vejo. Eu vejo como dois tições fumegantes. Eu vejo como dois pedaços, dois tocos pequenos de brasa, dois restantes de madeira dentro de uma fogueira, que estão acesos, mas que logo vão se apagar. No momento, eles estão fumegando de ira, mas são apenas dois tições, dois pequenos pedaços de brasa, que daqui a pouco vão se apagar. Algumas vezes nós olhamos para as ameaças, para as adversidades, para os desafios da vida e achamos que eles são enormes, são grandes demais. São um verdadeiro incêndio que vem contra nós. Mas Deus está olhando e diz: não é nada disso. São apenas dois tições, dois pequenos pedaços de brasa que ainda estão fumegando. Dois tocos de tições fumegantes. Não tenha medo. Vamos olhar para a vida da perspectiva de Deus. Diante de tudo o que acontece e que ocorre ao nosso redor, que parece para nós ameaças gigantescas, vamos lembrar que o Deus Todo-Poderoso olha para isso como se fosse coisa pequena demais. Para Deus, toda ameaça é café pequeno. Aí ele diz: olha, não se preocupe, porque tudo isso aí vai acabar. O reino de Arã, a Síria, resolveu fazer mal contra você. Está tentando te amedrontar, te desprezar, te tirar do trono. Mas quem te colocou no trono fui eu, e quem vai tirar do trono sou eu, não é nenhum outro rei. Isso aí não vai subsistir. Isso aí não vai permanecer. Eles não vão conseguir realizar o seu intento, realizar o seu plano. Não vão conseguir. Cada um desses reinos vai continuar em sua própria terra, em sua própria capital. A Síria vai continuar em Damasco, que é a sua terra, a sua capital. E Efraim vai continuar em Samaria, que também ali é sua terra, é sua capital. E eu digo mais: esse reino que hoje está te ameaçando, o reino de Arã ou da Síria, daqui a 65 anos, ele vai deixar de existir. O que de fato aconteceu. Aqui nós temos a palavra de Deus para o rei Acás, afirmando-lhe para cuidar do seu coração e não permitir que a agitação, a ansiedade, o desespero dominassem o seu coração diante daquela ameaça. Mas que também ele não ficasse desanimado, desalentado e deixasse-se abater. Não. Ele deveria acreditar na promessa de Deus, de que aquelas ameaças não iriam avante, de que aqueles reinos voltariam para suas cidades, para suas terras, aqueles exércitos e aqueles reis,
e que dentro de algum tempo Deus iria destruir aqueles reinos, como de fato aconteceu, como a história demonstra. Mas a atitude deles deveria ser de fé. Se não o credes, de modo nenhum permanecereis. A ideia aqui é, se vocês não se firmarem na fé, não terão onde pisar firme. O único meio de evitar o treme-treme, o único meio de evitar tremer como vara verde, é pisar firme, mas pisar firme na fé, pisar firme na confiança em Deus, acreditar na palavra de Deus. Sem fé, não tem como pisar firme. Sem fé, não tem como continuar seguro. A palavra de Deus foi para eles: se vocês não confiarem, vocês não vão ficar seguros. É preciso confiança. Sem firmeza, vocês não vão ficar firmes. Se duvidar, não vai resistir. Nos momentos de ameaça, só há uma maneira de permanecer em pé, sem desespero e sem desanimar. É a fé na palavra de Deus. É a confiança naquilo que Deus diz em sua palavra. É a confiança nas promessas de Deus. Sem confiar em Deus, a gente não fica firme. Se não nos assegurarmos das promessas de Deus, não ficaremos seguros, não teremos segurança. Se não ficarmos firmados na palavra de Deus, ficaremos sem firmeza, não teremos onde pisar firme. Se não confiarmos na palavra de Deus, nada poderá nos manter seguros e confiados. A única esperança é confiar nas promessas de Deus. Conheça as promessas de Deus, receba as promessas de Deus em sua vida e confie nelas. Quando a ameaça chegar, quando o perigo chegar, quando o coração acelerar mais do que as árvores balançando contra o vento, quando as pernas tremerem mais do que vara verde, é hora de firmar o coração nas promessas de Deus. É hora de olhar para Deus, aceitar suas promessas, confiar nelas, acreditar naquilo que Deus diz. Não tenha medo, não se assuste, não se espante, não desanime o teu coração. Toma cuidado para que o teu coração fique sossegado. É preciso ficar firme para ficar bem firmado. E isto só confiando nas promessas de Deus. Amém.